Imagina alcançar o maior triunfo de uma vida inteira de trabalho. Aham, aquela meta que parece inatingível, né? E isso superada num único dia, rendendo tipo o equivalente a meses de esforço de uma vez só. Qual seria a reação natural diante disso? Ah, com certeza seria comemoração, muita alegria, talvez já começar a planejar a expansão dos negócios. Pois é, mas e se a primeira reação diante desse sucesso absoluto for, sei lá, cair de joelhos, sentir um terror existencial e implorar para quem causou esse triunfo ir embora? Soa como um contrassenso absoluto, para dizer o mínimo. Totalmente. E é por isso que hoje o nosso mergulho nas fontes vai tentar desvendar essa lógica que parece completamente invertida. Nós vamos explorar um dos textos mais fascinantes da Antiguidade, que é o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E os comentários teológicos e históricos que a gente analisou mostram que essa reação de terror diante do sucesso não é um detalhe acidental. Sério? Sim, porque esse capítulo não é só uma coleção de milagres desconexos. É um registro metódico de como uma única figura altera as leis da física, implode barreiras sociais e até desafia a estrutura religiosa mais rígida do mundo antigo. E a nossa missão nessa análise profunda, para quem acompanha a gente, é cruzar essas fontes para entender uma tese central defendida pelos estudiosos. A ideia de que Jesus faz toda a diferença, certo? Exatamente. A intervenção de Cristo altera completamente a realidade humana, seja transformando o fracasso em abundância, a doença incurável em saúde ou a culpa esmagadora em perdão. Mas antes da gente olhar para esses eventos, a gente precisa entender o palco onde tudo isso acontece, certo? Vão destrinchar isso, porque a imagem que muita gente tem de grandes eventos religiosos é sempre aquela de templos suntuosos, rituais super complexos e tudo mais. O que está muito longe da realidade aqui. O cenário principal em todas essas fontes é a região da Galileia, mais especificamente ali nas margens do lago de Genezaré. Que é o Mar da Galileia, né? Isso mesmo. E geograficamente e politicamente, isso é vital para a história. A Galileia tinha uma planície muito fértil, um comércio ativo, era bem povoada, mas era considerada periférica pelos líderes de Jerusalém. Então Jerusalém era o centro de tudo. Exato. Jerusalém era o centro nervoso da pureza ritualística, do poder do sinédrio, daquela teologia mais acadêmica. Já a Galileia era o interior, habitada por pescadores, agricultores, um povo bem mais misturado. Então, é um ambiente menos vigiado, de certa forma. Tipo um terreno muito mais fértil e bem menos engessado para iniciar uma revolução de ideias de graça. Precisamente. Longe daquela animosidade imediata e do rigor extremo das elites de Jerusalém, Jesus encontrou pessoas cujas necessidades eram maiores do que a preocupação com protocolos de cerimônia. Faz todo sentido. Onde a religião oficial enxergava regras que precisavam ser mantidas a todo custo, ele via seres humanos necessitados de restauração. E essa dinâmica de multidões necessitadas nos leva direto para a primeira cena que os historiadores destacam. A cena da praia, certo? Isso. A gente tem uma multidão tão vasta e tão ávida por ouvir a palavra de Deus que eles acabam empurrando Jesus fisicamente ali contra as águas do lago. É uma imagem bem intensa. Lá ele requisita um barco comum que pertencia a um pescador chamado Simão Pedro. Jesus usa esse barco como uma espécie de púlpito, um anfiteatro flutuante. Tirando proveito da acústica da água para projetar a voz, uma estratégia brilhante. Com certeza. Mas aí, depois de ensinar a multidão, Jesus se volta para Pedro e dá uma ordem que honestamente parece um insulto à inteligência de qualquer pescador. Ele diz tipo, vá para águas profundas e lance as redes. O que exige que a gente compreenda a mecânica da pesca no primeiro século para dimensionar o absurdo desse pedido. Conta mais sobre isso. As fontes históricas sobre a bacia de Genezaré explicam que aquelas águas são extremamente cristalinas. E os pescadores usavam redes feitas de linho. Então os peixes conseguiam ver a rede? Exato. Durante o dia, sob a luz do sol, qualquer peixe via a rede na água e simplesmente desviava. A pesca comercial ali só funcionava à noite, no escuro. Nossa! E Pedro e os sócios dele tinham passado a noite inteira, que era o período ideal, arrastando redes super pesadas e não pegaram absolutamente nada.
estavam exaustos. Bom, aqui eu vou fazer o papel de advogada do diabo, porque senão faz o menor sentido prático. Imagina um carpinteiro entrando no seu local de trabalho, onde você é o especialista há décadas, e ditando como você deve fazer o seu trabalho. Ainda mais à luz do dia. Pois é, a frustração de Pedro devia estar imensa. Eles estavam literalmente lavando as redes para ir dormir. Por que um especialista no auge da frustração ouviria alguém de fora da sua área? Essa é a grande questão, e a resposta de Pedro revela algo fascinante sobre a percepção de autoridade. Pedro diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E a palavra mestre aí tem um peso diferente, né? Muito diferente. Os estudiosos apontam que a palavra grega usada para mestre aqui é epistates, que pode ser traduzida como comandante ou aquele que está acima. Uau! Pedro reconhece que a autoridade daquele homem superava sua própria experiência técnica. É o princípio teológico de que o limite absoluto do esforço humano é o ponto de partida para a atuação divina. E o resultado dessa obediência, mesmo que relutante, é colossal. O texto relata uma captura tão massiva que as cordas das redes começam a se romper. Eles têm que chamar um segundo barco para ajudar, né? Sim, e o volume de peixes é tão surreal que ambas as embarcações começam a quase afundar pelo peso. E é nesse exato ponto que a gente volta àquela reação ilógica que eu mencionei na introdução. A reação de terror. Exato. No auge do sucesso material, Pedro não começa a calcular os lucros. Ele cai aos pés de Jesus, tomado de terror, e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Por que uma reação tão dramática assim? Porque ali Pedro percebe que não está lidando com um rabino comum, sabe, ou com um carpinteiro com muita sorte. A psicologia humana diante do sagrado é sempre de espanto e de inadequação. Como assim, inadequação? Quando um ser humano comum se depara com uma manifestação de poder que só pode ser descrita como divina, o contraste com a própria imperfeição fica insuportável. É como acender uma luz fortíssima num quarto escuro e cheio de poeira. A sujeira que antes não se via se torna super evidente. Perfeito. Pedro viu a pureza e a onipotência absolutas ali no barco. E a reação imediata dele foi sentir o peso das suas próprias falhas morais. Quer dizer, ele não estava com medo dos peixes rompendo a rede, ele estava com medo da santidade que estava ali a centímetros dele. Exato. E a resposta de Jesus redefine o destino daquele homem completamente. Ele diz: Não temas, doravante serás pescador de homens. E os comentários trazem um detalhe belíssimo aqui. O que é fascinante aqui é o verbo no original, né? Isso, o verbo grego usado para essa nova pescaria é zongreon. E o que isso muda na nossa interpretação das fontes? Muda a perspectiva toda. A pesca comercial normal captura peixes vivos para que eles morram e sirvam de alimento. Mas o verbo zongreon significa literalmente capturar com vida, ou pescar para manter vivo. Uau, que inversão incrível! Jesus institui um contraste poético formidável. A vida inteira, aqueles homens pescaram o que estava vivo para a morte. A partir daquele dia, eles iriam pescar pessoas que estavam mortas espiritualmente para trazer elas para a vida verdadeira. E o impacto disso é tão arrebatador que, no auge do sucesso financeiro, eles deixam tudo ali na praia, abandonam os barcos e vão seguir Jesus. É uma mudança total de prioridades. Com certeza. E é muito impressionante observar como as fontes sinalizam essa escalada de autoridade. Porque Jesus demonstra domínio sobre a natureza, sobre os peixes, mas logo em seguida a gente vê essa autoridade enfrentando o sofrimento humano no estado mais cruel. Sim, a transição para o encontro com o leproso. Exatamente, a análise sai do mar e vai para as cidades onde Jesus encontra um homem coberto de lepra. E os registros notam que Lucas, que era médico de formação, faz questão de usar um termo clínico, mostrando que era um estágio terminal. A doença já tinha tomado o corpo todo e a gente não pode de jeito nenhum subestimar o peso sociológico da lepra do primeiro século. Era uma exclusão total, né? Absoluta. Os códigos levíticos eram implacáveis. Não era só uma sentença de morte física lenta, era uma morte social imediata. O leproso era declarado impuro. Ele tinha que viver isolado, longe de todo mundo. Fora dos portões da cidade. Tinha que rasgar as roupas e gritar impuro.
Impuro se alguém se aproximasse para evitar o contágio. A maioria passava anos sem sentir o toque de outro ser humano. O isolamento psicológico devia ser tão devastador quanto a própria doença física. E esse homem quebra todas as regras sanitárias e sociais, ele vai até Jesus, cai com o rosto em terra e diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Uma declaração de fé imensa. Sim, e aí acontece um dos gestos mais emblemáticos que os comentaristas analisam. Porque Jesus tem poder, ele poderia só ter dito uma palavra de longe, mas ele faz o impensável para a época, ele estende a mão e toca no intocável. O que, do ponto de vista da lei da época, tornava quem tocasse instantaneamente impuro também. E exigiria rituais de purificação. Exato. Mas a dinâmica teológica que os estudiosos apontam aqui é a inversão do contágio. Em vez da impureza do leproso contaminar Jesus, é a pureza de Jesus que invade e extermina a doença do leproso. Sei, isso é muito profundo. O toque vem antes da palavra. Jesus diz, quero, fica limpo. Mas o simples toque demonstrou uma compaixão que atravessou a barreira do nojo muito antes da cura física acontecer. É a restauração da dignidade acontecendo junto com a cura das células. E essa dualidade entre o físico e o invisível fica ainda mais complexa na próxima cena. A gente vai para a cidade de Cafarnaum. Onde acontece a cura do paralítico. Isso. Jesus está ensinando numa casa lotada, só que a plateia mudou. Nas primeiras fileiras agora estão fariseus e mestres da lei que viajaram até de Jerusalém para observar ele. O que mostra que a fama de Jesus acionou o alarme das lideranças religiosas. Eles estavam ali como auditores, caçando qualquer deslize teológico. Um ambiente de altíssima tensão. E no meio dessa tensão, chegam 4 amigos carregando um paralítico. Como a casa está muito cheia e os fariseus estão bloqueando a entrada, eles sobem no telhado, removem os ladrilhos e descem o homem bem no meio da sala. Uma atitude desesperada. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas análises sociológicas. O homem cai ali do teto. O problema nas pernas é óbvio para todo mundo. Mas Jesus olha para ele e diz: Homem, estão perdoados os teus pecados. Parece meio evasiva à primeira vista. Sim. Não soa um pouco insensível? Tipo, ignorar o que o cara não anda e focar em algo invisível. Pode parecer insensível para nossa mente moderna, mas é uma atitude cirúrgica para a mente daquela época. A literatura atesta que as pessoas ligavam doenças graves a punições divinas por pecados graves. Então ele carregava um estigma espiritual além da paralisia. Exatamente. Aquele homem devia conviver com a ideia de que Deus o odiava. O maior fardo dele não era não andar, era o esmagamento da culpa. Jesus ataca a raiz da dor existencial antes do sintoma físico. Mas ao atacar essa raiz, ele provoca um terremoto entre os fariseus ali na sala, né? Com certeza. Eles começam a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Só Deus pode perdoar pecados. E os estudiosos dizem que os fariseus estavam certos nessa premissa, não é? Perfeitamente corretos. Na teologia deles, ninguém pode perdoar uma ofensa feita contra Deus a não ser o próprio Deus. A lógica era impecável. E qual foi o erro deles, então? O erro fatal foi não reconhecer que a premissa maior estava sentada ali na frente deles. O próprio Deus encarnado, provando sua autoridade. E aí, Jesus vira o jogo com uma lógica irrefutável. Ele pergunta: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Porque qualquer charlatão pode dizer que perdoou pecados, já que ninguém pode ver se funcionou. Mas curar um paralítico na frente de inspetores céticos exige prova na hora. Exato. E aí Jesus manda o homem pegar a maca e ir para casa. Quando os músculos são restaurados e eles saem andando, fica a evidência inquestionável da autoridade divina. A multidão fica atônita. Eles experimentam o que os gregos chamam de paradoxa. Maravilhas inexplicáveis que geram temor e glória a Deus. Bom, a gente viu Jesus reverter o fracasso no mar, o estigma da lepra, a barreira teológica da paralisia, mas aí ele vai curar um doente social e moral. O famoso cobrador de impostos. O publicano chamado Levi.
ou Mateus. Ele estava sentado ali na coletoria de impostos. E acho que é legal a gente explicar rapidinho quem eram os publicanos. Eram judeus que compravam de Roma o direito de cobrar impostos do próprio povo. E eles extorquiam a galera para lucrar em cima. Eram vistos como traidores, a personificação da desonestidade. A sociedade evitava essas pessoas ao máximo. O que me faz pensar, escolher um cobrador de impostos como discípulo é um péssimo marketing. Estrategicamente falando, seria um desastre. Qualquer mestre tentaria manter distância. Por que Jesus parou justamente lá? Se a gente observar o verbo grego theaomai, a gente entende. O texto diz que Jesus viu Levi, mas significa olhar com atenção, contemplar o interior. Ele não só esbarrou nele. Não. Jesus viu um homem vazio, isolado pelo egoísmo, mas pronto para ser resgatado. A causa do chamado divino não está no mérito da pessoa, mas na pura graça de quem chama. E o convite segue-me significa literalmente venha caminhar nos meus caminhos. Levi levanta, deixa o Império Romano para trás e dá um grande banquete para Jesus na casa dele. Um banquete cheio de outros publicanos e pecadores, o que gera outra crise com os fariseus. Eles ficam indignados. Por que comeis com publicanos e pecadores? E Jesus responde que os sãos não precisam de médico. E é aqui que ele usa a metáfora do vinho novo. É uma transição fantástica. Eu gosto de usar uma analogia moderna para isso. É tipo tentar rodar um sistema operacional de última geração num smartphone de 10 anos atrás. Simplesmente não vai funcionar, o aparelho vai travar. É uma ótima comparação. A metáfora fala de odres velhos que eram recipientes de couro. Couro de animal, né? Isso, quando o odre era novo, ele era elástico. O vinho novo fermentava, liberava gases e o couro esticava junto. Mas o odre velho já estava duro, rígido. Se colocassem o vinho novo lá dentro... A fermentação explodia o couro velho. Tudo se perdia. O sistema religioso dos fariseus era esse odre velho e rígido. Não conseguia conter a alegria, a graça e a novidade que Jesus estava trazendo. O perdão de Cristo e o legalismo farisaico não cabem no mesmo espaço. É preciso ter uma mente renovada. Bom, diante de tantas camadas espirituais incríveis dessas fontes, a gente chega a um ponto de convergência. Sim, aplicações bem práticas para a nossa vida. Vamos juntos refletir sobre algumas lições que podemos extrair desse capítulo. 1. Obediência e fé. Quando Jesus instrui Pedro a lançar as redes novamente, mesmo após uma noite sem sucesso, Pedro obedece. Sua fé é recompensada com uma pesca abundante. Lucas 5, 4-7. Confiar nas instruções divinas pode levar a resultados surpreendentes. 2. Reconhecimento da santidade de Jesus. Após a pesca milagrosa, Pedro confirma sua pecaminosidade diante de Jesus, Lucas 5.8. Exato. Aplicação. Reconhecer nossa própria condição e a santidade de Cristo é o primeiro passo para uma transformação espiritual. 3. Chamado ao discipulado. Jesus chama Pedro, Tiago e João para serem pescadores de homens, Lucas 5.10-11. Isso mesmo. Aplicação. Todos somos chamados a compartilhar o amor e a mensagem de Cristo com os outros, independentemente de nossa ocupação ou passado. 4. Compromisso com a missão. Os discípulos deixam tudo para seguir Jesus, Lucas 5.11. Perfeito. Aplicação. Estar disposto a deixar nossas zonas de conforto para seguir o chamado de Deus é essencial para cumprir seu propósito em nossas vidas. 5. Cura e perdão. No episódio do paralítico, Jesus demonstra que tem autoridade para perdoar pecados e curar fisicamente. Lucas 5:17-26. Sem dúvida. Aplicação. A cura espiritual é tão importante quanto a física, e Jesus oferece ambos. Espero que essas reflexões possam enriquecer sua jornada espiritual. Querido Senhor, agradecemos pela lição de fé e compreensão que encontramos em Lucas 5. Assim como Pedro lançou as redes confiando em Tua palavra, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as verdades apresentadas são solicitadas. Que reconhecemos nossa necessidade de Ti e a santidade do Teu Filho Jesus.
Dá-nos coragem para deixar tudo que nos impede de seguir-te plenamente e faz de nós pescadores aos homens, levando esperança e cura que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Amém. E, gente, a lição do banquete de Levi não pode ser esquecida de jeito nenhum. A transformação autêntica nunca foi feita para ser um segredo. Do mesmo jeito que Mateus chamou todo mundo para conhecer Jesus, existe uma importância vital em compartilhar essas reflexões bíblicas. É o nosso papel, né? Com certeza. Tem tanta gente hoje com as redes vazias, exaustas, enfrentando lepras emocionais ou se sentindo paralisadas pela culpa. Então, quem ouve essa mensagem é encorajado a ser um embaixador da esperança. Encaminhe essa reflexão para amigos, familiares. As pessoas precisam saber que Jesus faz toda a diferença. E como uma provocação final para quem está ouvindo. Se Jesus entrasse no seu local de trabalho hoje, ou se assentasse à sua mesa, quais seriam as redes ou as coletorias de impostos que ele pediria para você deixar para trás? E o mais importante, você está disposto a se tornar um odre novo para receber o vinho novo que ele tem para sua vida?